Oi, gente, tudo bom? Olha só, é, eu vou falar um pouquinho aqui sobre um tema que eu acho bem interessante, que são séries, séries desordenadas, uma coisa que eu corriqueiramente falo aqui no canal e todo mundo sabe que é um dos meus temas de pesquisa, né? Sendo que são séries desordenadas que têm correlações, né? E essas correlações elas são colocadas de uma forma são séries não markovianas, né? Então a série ela tem uma memória. É como se você estivesse fazendo uma série temporal, onde, por exemplo, o passo 10 depende dos passos anteriores. O passo 20 depende dos passos anteriores, né? Então, essa é a ideia de uma série não markoviana, não é isso? Então, a gente vai aprender como gerar essas séries, incluindo o termo de memória dentro de uma função de kernel. Tá? Então, qual é a ideia básica? Né? A ideia básica é essa equação aqui, ó, certo? Você tem aqui esse número aqui, esse x é a sua série temporal. Né? O n igual a 1 é, por exemplo, o primeiro instante. O n igual a 2 é o segundo instante. O n igual a 3 é o terceiro instante. E assim vai, entendeu? Então essa série ela pode ter n igual a 1, 2, 3, até um n grandão. Pode ser um n gigantesco. Tá legal, gente? E aí a construção dessa série, ela depende de uma função de kernel, que essa função de kernel guarda essa memória em relação aos termos passados, compreendeu? Então ela é dada dessa forma aqui. Aqui é a função de kernel. Observe que ela tem aqui uma soma de m que vai até n, até aquele passo ali, e aí você tem essa função que depende dessa distância entre n e m, tá bom? E esse carinha aqui é um número aleatório que tem média zero e não tem correlação. A correlação dele, basicamente, é tipo, que é o termo, tipo termo de variância, né? Ele é uma função de delta, tá bom? Então, essa é a ideia. Então, ou seja, isso aqui é um gerador de número aleatório, daquele que a gente tem na máquina, por exemplo. Tá. Então, isso é uma função de kernel. Esse kernel é ele onde guarda a memória. Aí você pode escolher um monte de funções aí desse kernel, tá bom? Várias funções para escrever essa memória. Você pode ter uma memória que decai exponencialmente. Observe que aqui, ó, eu estou escrevendo aqui K de J. Quem é J? J é igual a N menos M, tá bom? Beleza? Então esse J aqui, esse Jzinho que aparece aqui, é N menos M aqui, tá legal? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor, viu, gente? Para ficar mais clarinho aqui. Eita, ficou pequeno. Agora vai. Agora cresceu demais, foi? Pronto. Tá vendo aqui a formulinha aqui, tá? Esse N menos M aqui eu já chamei de J. Tá vendo? Deixa eu diminuir o cabelinho, viu, gente? Tá aqui, 170. Tiozão enrolado com o visualizador. Então tá aqui, ó. Esse N menos M é o J. Tá bom? Então, uma forma de você introduzir essa função de kernel é você escolher uma forma exponencial. Ó. Ela tem um decaimento exponencial. Outra maneira é uma lei de potência. Aí esses parâmetros aqui são parâmetros que você vai ajustando. Por exemplo, na lei da exponencial é esse tal aqui. Na lei de potência é esse beta. Aí você pode ter um perfil que é o oscilatório amortecido. Então você tem aqui uma função tipo um cosseno e tem aqui um decaimento. Tá vendo? Aqui você tem um kernel gaussiano, que é parecido com a exponencial, sendo que aqui está ao quadrado e ao quadrado. Aí você tem um kernel que é oscilante, cosseno. Aí você tem um exponencial, que é o termo de raiz, já é o outro tipo de exponencial. Exponencial que o pessoal muitas vezes chama de exponencial alongada, né? Beleza? Aí tem uma exponencial dupla, também chama de biexponencial. Com duas escalas aqui de tempo, tá vendo? Duas escalas de distância, duas escalas de memória. Tá? Outro tipo que é o de Levi, que é parecido com o potência, sendo que esse expoente aqui é bem pequenininho, que dá aquela distribuição de cauda pesada, né? Então é isso. Então essa é a forma de você gerar essa distribuição, né? Onde você tem esse kernel guardando essa memória, entendeu? Então você vai lá e você escolhe o kernel que você quer, a forma como a série tem que depender dos passos passados. Observe que é o passado porque ó, ele só vai do primeiro do passo zero até o passo n, entendeu? Então é isso. Então
Então, vou mostrar aqui para vocês o programinha que eu fiz aqui, ó. Observe que esse programa eu fiz ele de uma maneira bem simplesinha. Ele já tem tudinho aqui, ó. É só você escolher aqui, ó. 1 é o exponencial, 2 é a potência, 3 é o estado do harmônico, entendeu? O cara escolhe aqui e o programa já seleciona, né? Beleza? Então, o que acontece? Você primeiro o programa vai pedir qual é o kernel que você quer. Eu boto um exponencial, tá bom? Ok? Aí, ó, esse número aqui, esse carinha aqui, eu defini ele tá definido aqui dentro do main, tá vendo? Aí eu vou, na hora de dizer definir o kernel, eu introduzo esse cara aqui. Então esse cara vai ser introduzido aqui. Isso é uma função, esse define kernel é uma função. Aí essa função está aqui embaixo. Olha ela aqui. Entendeu? Aí aqui tem os diversos kernels. Esse kernel aqui dentro. Aí você define, você guarda numa matriz, tipo no vetor kernel que está definido aqui em cima. Está definido aqui em cima. Você guarda a função matemática que você quer usar no kernel. Entendeu? Pronto. Aí, então, gera o ruído, que é aquele ruído que a gente precisa, define o kernel. Aí vem gerar a série. Chama essa função de gerar a série. Quem é gerar a série? Vamos dar uma olhadinha lá embaixo. Gerar a série é o quê? É fazer aquele somatório. Para cada n, eu faço o somatório. Para cada nzinho aqui, eu faço o somatório de m, vai de 0 até nzinho. Onde você tem o kernel vezes aquele ruído. Basicamente isso, entendeu? Aí depois disso, eu vou salvar a série. Vou salvar a série. Aí eu chamo a função salvar a série que está aqui também. Cadê? Salvar a série. Salvar a série. Aí eu fiz um truquezinho aqui que é o seguinte. Quando eu gero essa série aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa série aqui, ela foi gerada sem nenhuma normalização. Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular a média dela e vou calcular o segundo momento. E eu vou impor que ela tenha média 0 e variância 1. Isso é só para você poder controlar a série. Eu já fiz isso em outros programas meus, todo mundo já acompanhou isso aí. Então aqui eu calculo, eu zero essas duas variáveis reais, aí eu calculo a média e o segundo momento. Tá vendo? E aí eu escrevo o x menos a média, para poder a média ser 0, e divido por essa raiz, né? Aí eu tenho que a variância vai estar 1. É isso? Beleza? Aí outra função que eu vou escrever, gente, é a autocorrelação. Que é importante até para a gente saber se aquele kernel tem algum papel ali, né? Aí eu fiz aqui, ó, todo mundo lembra, eu já expliquei a autocorrelação em outros vídeos, mas vou só dar uma relembrada aqui. A autocorrelação é basicamente isso aqui, né? Entendeu? Basicamente essa função aqui, né? Basicamente você calcula a média e subtrai da média a média do produto e subtrai da média da função. Basicamente é isso, né? Então, eu calculo a autocorrelação. Calculo a autocorrelação aqui. E aqui eu salvo a autocorrelação. Isso aí eu já fiz em outros programas, só está organizado aqui com funções. Só para lembrar. Calcular a autocorrelação. Calculo a média. Certo? Aí faço. Calculo a variância. Tá? E aqui eu faço aquele cálculo do produto. A função vezes a média e a função a uma distância que eu chamo de lag, que é uma distância a mais, vezes a média. Então isso aqui é autocorrelação. Tá bom? Aí pronto. Depois eu venho aqui e escrevo ela aqui. Tá certo? Então vamos compilar para ver se dá certo. Vamos compilar para ver se dá certo, né? Então, vamos lá. Exponencial 1. Aí eu vou olhar a série. Aqui a série. Tá? Se você olhar aqui o programa, eu coloquei um comprimento de correlação, que é aquele tal, né? Ó, cadê aqui? Olha para cá. Aqui tem um termo que é um comprimento de memória, né? Vamos dizer assim, esse tal. Eu botei ele da ordem de 20, tá bom? Beleza? Então, tá aí a série, né? Se você for dar uma olhadinha aqui, eu estou usando XM Grace, né? Todo mundo já viu eu olhar. Tem até um tutorial aí no meu canal de XM Grace, né? Ó, tá aqui, a média 0 e a variância 1, né? Beleza? Aí vamos olhar agora a correlação da série. Correlação, né? Aí tá aí, a correlaçãozinha dá um decaimento exponencial mesmo, né?
Tipo, essa parte aqui, ela começa a meio que fica mais complicado calcular para a distância longa, né? Até porque o potencial não é muito grande ali, né? Aí lá para distância longa, ele começa a bagunçar o cálculo ali, mas isso aqui é mais ou menos exponencial. Isso aqui já é quando o cálculo já começa a tem um cálculo numérico, né? Ele não funciona bem para distância longa, não. Inclusive, eu vou até diminuir lá. Para você poder calcular esse negócio para distância longa, você teria que aumentar muito. Eu botei 100 aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Vou botar aqui esse maiorzinho aqui para vocês verem. Viu? Para você ver que melhora um pouquinho ali aquele cálculo ali. Vai ficar mais demorado um pouquinho, né? Porque agora é 100 mil, né? Espero que não demore tanto. Faça vergonha não. Demore tanto assim não. Então, você está demorando muito. Devia ter botado 30. Ah, não, terminou. Pronto. Vamos ver se melhorou um pouquinho. Ah, melhorou. Você percebeu que melhorou? Tá vendo que melhorou do que o que tinha antes? Aí, se você botar o log aqui, ele já. Oi, oi, tá vendo? Tá vendo que eu mostrei meu. Eu mostro a cobra e mato o pau, tá vendo? Percebeu que já ficou bem mais exponencial. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu botei o logaritmo no eixo Y. Se eu tenho uma função exponencial, eu boto o logaritmo no eixo Y, eu estou aplicando o log no Y. A gente já viu. Isso vai dar uma reta, né, gente? Uma reta com inclinação negativa, uma vez que é um decaimento exponencial, tá certo? A gente já discutiu isso, né? A gente já fez várias discussões sobre isso aí. Quem acompanha meu canal já estudou isso comigo, né? Beleza? Então o que eu fiz aqui é só para recapitular para a galera que chegou agora. Eu usei o XMGlace, melhorou a curva quando eu botei mais pontos lá no cálculo, não foi? Aí o que é que eu fiz? Eu vim aqui, cliquei aqui no eixo, aí onde tem linear aqui eu botei logaritmo, tá vendo? Então eu botei o log no eixo Y, né? Entendeu? Aí, como eu tenho que y é igual a exponencial, né, de menos t sobre uma constante, quando eu aplico o log aí, o negócio fica uma função linear, né? Tranquilo? Então, beleza. Vamos agora para um outro experimento. Deixa eu fazer o seguinte, os 100 mil foi demais, né? Vamos botar uns 20 mil e vamos diminuir aqui um pouquinho o cálculo, que é aquele cálculo, que é a região onde eu faço o cálculo lá da correlação, tá bom? Vamos botar aqui um pouquinho para não ficar muito demorado. Aí vamos botar aqui, sei lá, bota aí qualquer um aí, bota esse 6 aí. Ponto 6, vamos dar uma olhadinha. Olha, tá vendo? É outro tipo de exponencial, né? Que é essa stretched exponential, né? Aí vamos botar mais um aqui. Vamos botar esse 7, que é essa bi-exponencial. Vamos dar uma olhadinha. Ah, mudou também o cabelinho. Um pouco, mas mudou, né? Mudou um pouquinho também. Aí vamos botar aquela da senoide pura ali. A senoide pura, a função exponencial, a função de correlação deu uma senoide, tá? Como era para dar, né? Na verdade deu um cosseno, né? Tipo um cosseno, né? Ó. Tá vendo aqui? Né? Aí tem aqui também esse aqui é interessante, que é um cosseno com decaimento exponencial. Vamos dar uma olhadinha nele, que é o oscilatório amortecido. Vamos dar uma olhadinha nele como é que ele fica. Ele fica parecido. Ele começa um cosseno oscilando e aí a exponencial vai matando ele, tá vendo? Se você quiser dar uma olhadinha, deixa eu me lembrar aqui qual foi o parâmetro que eu coloquei, é gama, né? O parâmetro que eu coloquei aqui é exponencial vezes o cosseno, é gama, né? Então, se o gama for pequenininho, ele demora a matar ali o cosseno. Se eu botar o gama um pouquinho maior, aí vamos ver o que é que acontece. Para ver se ele no instantinho mata o cosseno. Epa, peraí, eu tenho que compilar de novo. Peraí, galera. Tem que compilar de novo aqui. É o 3. Vamos ver se ele vai matar. Ó, eita, matou demais. Aí, ó, foi, aí acabou, aí foi, bagunçou demais. Aí foi muito. Vamos botar assim. Foi muito intenso ali o decaimento. Eu queria um decaimento não tão intenso. Já tá muito intenso o decaimento, né? Deixa eu voltar para aquele. Desculpa. Vou botar aqui 0.02. Lá. Ah, melhorou. Melhorou aí, não foi? Ele começa aqui o cosseno e aí vai matando. Deixa eu
fazer o seguinte. Vou botar aqui mais um pouquinho aqui. Eu vou crescer a região que eu vou calcular a autocorrelação e vou, obviamente, botar mais pontos para poder melhorar o cálculo numérico ali, sabe? Opa. Olha, agora ficou mais bonitinho, né? Ele começa no cosseno aqui, e aí aquela exponencial já vai matando a autocorrelação, tá vendo? A função de memória, né? Percebe? Então, esse comecinho aqui é um cosseno, e quando chega aqui a exponencial já começa a matar o bicho, né? Entendeu? Então é isso, gente. Então, só para vocês verem aí. Então, essa é a maneira de você gerar processos que têm memória e que essa memória é controlada por esse kernel. E esse kernel você pode escolher, como vocês viram aqui, diversos exemplos: exponencial, lei de potência, oscilatório, né? Entendeu? Então é isso, tá bom? Então espero que tenha ficado claro aí, viu? Um grande abraço para todo mundo e obrigado aí pela atenção, viu? Um abraço para vocês.